Tá gravando? Sim, está começando a gravar. Solta a vinheta, Thalita. Então, boa tarde a todos, né? Uma alegria que hoje o Multimeios recebe aqui a professora Kátia Regina Rodrigues Lima, e que eu vou fazer aqui uma breve apresentação da professora Kátia, né? A professora Kátia possui graduação em Pedagogia pela UFC, mestrado e doutorado e pós-doutorado também pela Faculdade de Educação da UFC. Foi vice-coordenadora do curso de licenciatura em Biologia, acredito na URCA, não é, Kátia? Coordenadora do laboratório da UVA, coordenadora do laboratório de pesquisa. Na URCA, desculpa, Mazé. Tá. Coordenadora do laboratório de pesquisa e práticas educacionais, o LAPRAE, membro do grupo de estudo e pesquisa História, Educação e Arte, GPTEA, membro do grupo de pesquisa em Trabalho e Política Educacional, que é uma sigla bem grande, GPT, POED, né? A professora Kátia é professora associada da Universidade Regional do Cariri e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UES. Ela tem experiência na área de educação, com ênfase na parte de políticas públicas e política em educação superior e básica. Atualmente, a professora Kátia atua principalmente acerca dos temas reforma do Estado e da educação, democratização, ensino superior, docência do ensino superior e educação básica, trabalho e educação, formação e trabalho docente, teleensino e gestão escolar, né? Então, uma alegria, né, recebemos, né, para esse momento especial aqui nas Segundas Multimeios. Kátia, seja bem-vinda, e aí é com você. Obrigado, Marcelo, pela explanação aí do meu currículo aí. Agradecer ao Multimeios pelo convite, na figura do professor Hermínio Borges, que foi meu orientador, meu supervisor de pós-doutorado. Agradecer também Thalita e Gabriela pelo contato. E vamos começar com esse bate-papo, né? Então, eu queria pedir para quem quisesse fazer pergunta, contribuição, questionamento, pode ligar o microfone e fazer, porque eu não vou ver vocês, assim, na hora que vocês estiverem ou levantando a mão ou querendo falar. Então, pode realmente falar sem nenhum problema, que a gente vai dialogando. Então, pode passar, Thalita. Então, o que eu trouxe aqui para a gente discutir, né, para trabalhar sobre a educação superior e a educação à distância, eu sempre gosto de fazer uma contextualização, né? Então, o que eu considero que a educação ela é socialmente condicionada. Então, a gente parte sempre de uma contextualização. Então, a primeira pergunta que eu vou tentar responder aqui é em que contexto socioeconômico, político e educacional estamos vivendo. A segunda é qual o cenário da educação superior. A terceira, como se apresenta a educação à distância hoje. E aí eu vou trazer alguns elementos, porque nós temos aí pessoas expert em educação à distância, como o Mazé, Hermínio, todo o grupo do Multimeios. A outra é que lições da pandemia e do uso de tecnologias podemos tirar a partir desse contexto. Ok? Combinei aqui um código com as meninas, eu digo, ok, ela passa os slides. Então, a primeira coisa é que nós estamos, em que contexto é esse que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo aí num contexto de pandemia, que isso já modifica todo o nosso cotidiano, toda a nossa vida, em todos os aspectos. Então, a pandemia, ela quer dizer que é uma epidemia, né, que foi disseminada aí por todo o globo. Ela é global, atinge aí todos os países, todas as nações, todos os estados, e é uma pandemia muito grave, que é a pandemia do coronavírus, que já ceifou milhões de vidas no mundo todo, né? Ok?
Thalita, pode passar? Então, em relação à pandemia, né, primeiro a gente quer dizer que, infelizmente, essa pandemia ela já ceifou muitas vidas, nós temos mais de 5 milhões de vidas no planeta todo, né, que já foram pessoas mortas. No Brasil, infelizmente, nós estamos aí em segundo lugar, depois dos Estados Unidos. Nós temos hoje, né, eu tirei esses dados aí do dia 6 de novembro, hoje já aumentou esse número, infelizmente. Nós temos aí mais de 600 mil mortos. Né? Então, primeiro, dizer que é uma coisa muito triste, né, para todas as famílias e para nós também que estamos vivenciando esse processo. E no Ceará, isso também está acontecendo, nós temos aí 24.500 mortes por conta da pandemia, e não só por conta da pandemia, mas por toda uma ausência, né, de políticas públicas, né, falta de vacinação em massa, falta de testagem em massa, né. Felizmente, nós ainda temos o SUS, que, embora sucateado, vem demonstrando aí sua importância. Felizmente, nós também temos as instituições públicas de ensino superior que estão contribuindo, e os institutos públicos que estão contribuindo aí com, né, na descoberta de decifrar esse vírus. Isso foi muito importante. A questão de vacinas, produção de vacinas. Então, o setor público ele está mostrando aí a sua relevância num momento tão triste como esse que nós estamos vivendo. Pode passar, Thalita. E também nós queremos aí desconstruir alguns mitos em relação à pandemia, né? Eu trouxe aí 2 mitos que estão associados à pandemia. O primeiro é que a pandemia atinge a todos igualmente. Na verdade, ela não atinge a todos igualmente, já tem estudos mostrando isso, né? Então, eu trouxe essas imagens mostrando a diferença, a desigualdade. Então, enquanto tem pessoas que têm, né, situações e recursos para enfrentar uma pandemia, né, e outros não têm nenhum recurso, então é uma pandemia que atinge desigualmente as pessoas. Pode passar, Thalita. E isso não sou eu que estou dizendo, são estudos, né, da própria Fiocruz, que escreveu, publicou agora um livro, Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil, Populações Vulnerabilizadas e Respostas à Pandemia. Então, nesse livro, né, saiu essa reportagem aí na CNN, onde mostra que esse livro aponta claramente que a pandemia está atingindo de forma desigual a população no Brasil, né? Então, 70 pesquisadores contribuíram com a produção desse livro, e eles chegaram à conclusão de que tem setores da população que são mais afetadas pela pandemia, por conta da sua própria condição de vida e socioeconômica e social. Então, nós temos aí os setores, né, das pessoas que estão em situação de rua, indivíduos com transtorno mental, com deficiência, pessoas com HIV, LGBTQI+, moradores de favela, de periferias, a população quilombola, a população indígena, os migrantes, os refugiados, né, os que estão em cárcere, em situação de cárcere. A gente imagina aí, né, quer dizer, num cárcere onde você tem um espaço pequeno, uma superlotação e condições quase nenhuma de higiene, né, para poder você enfrentar uma pandemia dessa. Então, são esses setores que são mais afetados pela pandemia, o que coloca por terra esse mito de que ela está atingindo a todos igualmente. O segundo mito é que a pandemia gerou a crise econômica. Pode passar, Thaís. E aqui a gente está trazendo alguns dados para mostrar que isso também não é verdade, né? Essa crise, os pesquisadores já mostram para a gente que essa crise vem de longo tempo, né? Nós trouxemos aí um gráfico do professor Paulo Gala, que é economista da FGV, onde ele vai mostrando que, desde os anos 80, o Brasil, que é o caso que nós estamos trabalhando, está passando por um processo de desindustrialização. Né? Então, a desindustrialização ela não é um fenômeno que advém da pandemia, é uma crise, advém de uma crise econômica que vem de décadas anteriores. E também no capitalismo já aconteceram outras crises. Nós tivemos a crise de 1973, que foi a crise do choque do petróleo, né, onde houve baixa taxa de crescimento e altas taxas de inflação, que os economistas chamam de estagflação.
E nós tivemos também, nos anos 80, um aprofundamento desse processo de desindustrialização com as políticas neoliberais que se espalharam pelo mundo todo. Né? Nós temos aí experiências neoliberais nos anos 70 no Chile, depois nos anos 80 na Inglaterra, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, Colômbia e Venezuela, e nos anos 90 nós vamos ter essa experiência no Brasil e no Peru. Então, essa experiência aprofundou essa crise. Por quê? Porque colocava como medidas governamentais a liberalização econômica, a desregulamentação financeira, a abertura comercial, as privatizações. Depois nós tivemos uma outra crise mais recente agora, que foi a crise de 2007, 2008, no coração do capitalismo, né, nos Estados Unidos, principal país capitalista do mundo, que foi a crise no mercado imobiliário. Então, não é a pandemia que gera a crise, a pandemia, ela aprofundou uma crise já existente. Pode passar, tá? E essa crise, né, no caso do Brasil, que nós vamos ter desde os anos 80, esse processo de desindustrialização, nós chegamos hoje, nos anos 2000, com o processo de reprimarização da economia, né? Nós temos aí o professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que ele vai falar que tudo isso levou esse processo de reprimarização da economia e de recolonização do país. Por que ele está chamando reprimarização da economia? Porque o Brasil ele se especializou em exportação de produtos primários. Né? Produtos primários com baixo valor agregado, que os economistas chamam de commodities, né? Que são commodities agrícolas e minerais. Então, aí eu trouxe dados, né, do que o país exporta para a gente compreender melhor o que eles estão chamando de reprimarização da economia. Então, nós temos aí os principais produtos da pauta de exportação do Brasil, que é soja, petróleo, minério de ferro, carne bovina, celulose e outros produtos, que são produtos com baixo valor agregado, com baixa industrialização. E o que é que o Brasil importa? Ele importa exatamente o contrário, né? Ele vai importar adubos ou fertilizantes químicos, ele vai importar produtos de indústria de transformação, obras de ferro ou aço, ou seja, produtos que têm um valor agregado maior. Então, só para a gente ter uma ideia como isso funciona, a gente exporta o ferro e importa trilhos, né? A gente exporta minério, mas a gente não produz a máquina de mineração. Então, isso faz com que a gente se insira na divisão internacional do trabalho de forma subordinada, porque nós não produzimos tecnologia, né? Nós não produzimos software, maquinário, produtos que eles chamam numa escala, que estão numa escala do topo tecnológico, né? Na escala tecnológica, no topo dessa escala. Pode passar, Thalita, por favor. E foi engraçado porque saiu uma reportagem, né, na Folha de São Paulo, dizendo, não, mas isso que esses economistas dizem, que a gente só exporta produto com baixo valor agregado, é mentira, nossa pauta de exportação está se diversificando, aí eles trouxeram como novidade que o Brasil está exportando paçoquinha para a China, geleia de umbu para a Alemanha e mel para a Europa. Ou seja, ampliou a pauta de exportação, mas continua com commodities agrícolas, né? Então, assim, é até uma piada, né? Dizer que isso está elevando a pauta de exportação no Brasil. Então, esse processo de reprimarização da economia, quem é o grande importador dos nossos produtos? A China. Né? Em segundo lugar, os Estados Unidos, depois a gente vê aí a Holanda, a Argentina e a Espanha. Então, em termos de relações internacionais, é péssimo o governo brasileiro estar em confronto com a China, porque é o nosso maior comprador, tá? Comprador de carne, comprador de soja e de outros produtos que o Brasil produz. Nós temos aí também um outro elemento que dificulta e aprofundou problemas nessa pandemia, que foi a aprovação da Emenda Constitucional 95, no ano de 2016, no governo Temer, onde essa Emenda Constitucional 95, ela
restringe, limita as despesas primárias, os investimentos nas despesas primárias, que são aqueles investimentos com a manutenção da estrutura do Estado e com aqueles serviços que são prestados à população, como educação, saúde, mas, ao mesmo tempo, libera o pagamento das despesas financeiras, que são pagamentos feitos com encargos, juros e amortizações da dívida pública. Ou seja, a pandemia chega no momento em que nós temos o sucateamento do serviço de saúde, onde nós temos o sucateamento da pesquisa científica, né, por conta do baixo investimento. Nós passamos por um problema de faltar, inclusive, seringas, né, e outros produtos, porque nós não produzimos. Então, essa pandemia mostrou, na verdade, que essa emenda constitucional 95, ela impactou negativamente nessa infraestrutura necessária para enfrentar a pandemia. Pode passar, Thaís. Enquanto isso, nas despesas financeiras, isso foi liberado. Eu trouxe aqui esses dois gráficos do Orçamento Federal que foi executado em 2019 e depois 2020, onde a gente vai ver aí o baixo investimento na área de educação, com apenas 3,48%, saúde 4,1%, ciência e tecnologia 0,23% e gestão ambiental 0,12%. Se você for olhar trabalho, seguridade social, isso também é muito baixo, né? Previdência e tudo. Onde estão os gastos maiores, né, desse orçamento? Exatamente no pagamento da dívida pública. Então, o Brasil, só com a dívida pública, ele gastou 38,27% do orçamento, enquanto que nas áreas sociais esse valor foi muito baixo. Pode passar, Thaís. Em 2020, nós não vamos ter uma mudança nisso daí. O Brasil vai continuar investindo 39,08%, né, um percentual muito alto no pagamento de encargos, juros e amortizações da dívida, que corresponde a 1,381 trilhão. Enquanto isso, os investimentos em educação diminuiu 6,76%. Os gastos com a saúde não aumentaram, teve uma variação muito pequena em relação ao ano passado, mesmo estando em relação ao ano 2019, mesmo estando em plena pandemia. A mesma coisa aconteceu com a gestão ambiental, com a ciência e tecnologia, e mesmo com o auxílio emergencial, com um percentual muito pequeno, 8,29%, que correspondeu exatamente a 292,94 bilhões. Enquanto que, para o pagamento da dívida pública, teve um aumento de 344 bilhões e um total de 1,381 trilhões para pagamento da dívida pública. Pode passar, tá? Nesse processo todo, nós temos também aí um processo de desemprego e de uberização, né? Que é o nome que está se dando a esse processo de precarização do trabalho. Então, nós temos hoje 14,1 milhões de desempregados no Brasil, 40,8% na informalidade, e os que estão conseguindo emprego de forma precarizada, né, através dessa uberização. E na educação também estamos passando por um processo de uberização. Então, essa ideologia do empreendedorismo, né, ela vem trazer para a população a ideia de que é melhor o trabalhador ser proprietário da sua própria força de trabalho. Ou seja, ele não ter uma seguridade social, ele não ter direito à aposentadoria, ele não ter o seu 13º garantido, ele não ter suas férias. É melhor, é isso que é passado para a população, que seria melhor que ele fosse aquela pessoa que é o seu próprio patrão. Na verdade, isso é um processo de intensificação da exploração e da extração da mais-valia. Pode passar, Thaís. Estamos vivendo também na parte da gestão da educação e das instituições públicas, né? O que os autores chamam de um novo paradigma de gestão e performatividade. É a ideia da gestão por resultados. Pode passar. Então, nessa ideia da gestão por resultados, o que isso traz para a gente, esse novo paradigma, né?
é trazer para a lógica da administração pública a lógica do setor privado. Então, o foco vai ser a gestão por resultado, a eficiência, a eficácia, a qualidade do serviço, a ideia da meritocracia, a ideia da avaliação de desempenho, da performatividade, do ranqueamento. Né? Tanto que nas escolas públicas a gente vê aí, tanto na base como na superior, a ideia da produtividade, a ideia das metas, a ideia dos testes padronizados, das avaliações padronizadas. Pode passar, tá? E isso vai desembocar exatamente na escola pública, né? Então, na educação básica, nós temos aí quase 180 mil escolas. Essas escolas estão submetidas a essa lógica do ranqueamento, da premiação. No Ceará, nós temos aqui o programa Escola Nota 10, né, que depende dos resultados que se tem na avaliação externa. Pode passar, Thalita. E isso vai trazer mudanças nas funções do Estado. Ou seja, essa ideia de que é preciso fazer um leque de reformas, né, para atender aos interesses desse novo paradigma, dessa nova forma de gestão, que, na verdade, vai atender aos interesses das grandes corporações e vai desproteger socialmente os trabalhadores, levando a uma precarização muito maior. Então, nós vamos ter aí menos Estado na sua face social e mais Estado na sua face penal. E vamos ter mais mercado no sentido da retirada dos direitos dos trabalhadores. E a última reforma que está sendo discutida agora, desse conjunto de reformas que estão sendo realizadas, é a reforma administrativa. Então, qual é o argumento que está subjacente à reforma administrativa? É a ideia que o tamanho do setor público no Brasil é muito grande. Ou seja, a ideia de que o Brasil tem muitos funcionários públicos. O Paulo Gala, que é esse economista que eu já falei para vocês, ele vai trazer no blog dele uma reportagem escrita pelo Daniel Bispo, onde ele vai dizer o contrário, que o Brasil é um dos países que menos tem funcionário público em relação aos trabalhadores do mundo desenvolvido. Então, ele traz aqui um dado. Enquanto que na Noruega e na Dinamarca, cada 3 trabalhadores, pelo menos um é funcionário do Estado, no Brasil são 1 em cada 9 trabalhadores. Então, não é verdade que o Brasil tem muito funcionário público, tá? Pode passar. O outro argumento é de que esses funcionários públicos ganham muito e que a reforma viria para retirar esses privilégios. E nós vamos mostrar também, através de pesquisas que nós fizemos em alguns sites, onde se coloca exatamente o contrário. Aqueles que ganham mais não vão ser penalizados pela reforma. Então, quem a reforma não vai atingir? Os parlamentares, os magistrados, os promotores, os procuradores, os militares. Então, a reforma vai atingir aquele que ganha menos, né? Os professores, os enfermeiros, servidores de outros setores. Isso já aconteceu, Kátia, na reforma da Previdência, né? Exatamente. A reforma da Previdência, ela também, o que ela fez? Ela aumentou o tempo de serviço para você se aposentar, penalizando aqueles trabalhadores, né, que já tinham o seu tempo já para se aposentar. Também trouxe a contribuição novamente dos aposentados, elevou o patamar, né, do índice, o percentual de aposentadoria, ou seja, ela inviabilizou um direito, que era um direito adquirido daqueles trabalhadores que já estavam prestes a se aposentar e dos que ainda iriam ingressar no serviço público, né? Então, é uma reforma no sentido de retirar direitos. É por isso que sempre é colocado como uma contra-reforma e não como uma reforma, porque esse nome reforma tem uma outra denominação ligada mais às lutas populares, né? No sentido de aumentar os direitos. Essas reformas vêm no sentido de retirar direitos. Então, é a ideia também de trazer para a gestão pública as organizações sociais, né, que são instituições que não são públicas, para gerir as instituições públicas, reduzir a jornada de trabalho com a redução da remuneração até 25% e quebrar o regime jurídico único. Nós temos agora, né, a partir, se essa reforma for aprovada, nós vamos ter
uma categoria toda fragmentada. Nós vamos ter aqueles servidores que são das carreiras típicas do Estado, que são aqueles que só o Estado pode fazer, fiscalizar, arrecadar tributos, etc., legislar. Então, esses vão ter a sua estabilidade, né, os seus salários garantidos. E os funcionários com contrato temporário, que nós já vimos hoje na educação superior, nós temos mais professores, né, temporários do que professores efetivos, tanto na educação básica, isso ocorre também na educação superior, né, e isso institucionaliza até 10 anos esse professor temporário, esse contrato temporário, seja ele professor ou outra categoria, ele pode existir através dessa reforma administrativa. Servidores com vínculos de experiência, pode passar, Thalita. A questão da avaliação de desempenho, ou seja, avaliação de desempenho no sentido de garantir uma futura demissão, por exemplo, se o servidor tiver 2 avaliações de desempenho negativa ou 3 intercaladas, ele pode ser penalizado até com a demissão. Retirada de benefícios como licença-prêmio, adicional por tempo de serviço, aquele direito a receber retroativo, né? Extinguindo cargos que eles consideram desnecessários ou obsoletos. Isso deixa o trabalhador numa situação de antessala da demissão, porque se o seu cargo ele for extinto, você vai ficar onde? Então, isso pode levar a uma demissão. A questão dos concursos públicos, né, que ficam inviabilizados, porque se o Estado tem servidor temporário, para que ele vai querer ter servidor efetivo, né? E isso deixa o servidor, inclusive, numa situação muito vulnerável para perseguições, se ele não for efetivo. Nós temos também aí a professora Dalila Andrade, da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um grupo de pesquisa chamado Gestrado. E ela escreveu um artigo, que ela fez uma pesquisa, né, sobre a escola e a pandemia e a desigualdade educacional, que foi um artigo chamado Trabalho Docente em Tempos de Pandemia, mais um retrato da desigualdade educacional brasileira. E ela vai dizer que nós estamos vivendo num contexto de direitização política e de estímulo ao ódio social, com a homofobia, com o estímulo ao machismo, ao racismo, com aquele projeto Escola Sem Partido, né, que, na verdade, é uma perseguição e o controle dos professores. Essas campanhas, né, tidas como combate, supostamente, ao que eles chamam de ideologia de gênero, o homeschooling, a militarização das escolas, o negacionismo na pandemia, né, a desvalorização da ciência pelos próprios governantes e a vigilância ideológica no trabalho escolar. Ela vai destacar tudo isso no artigo dela. Pode passar, Thalita. E o cenário educacional brasileiro, como é que está nessa pandemia? Então, essa professora ela também vai destacar algumas coisas. Ela vai dizer que nós temos escolas pobres para pobres, né? Isso é visível pela infraestrutura. Ela vai dizer que a escolaridade da população é muito baixa, tá? 25% da população só concluiu o ensino fundamental. A taxa de escolarização líquida no ensino superior é muito baixa, eu vou mostrar dados para vocês sobre isso. A política de austericídio, né, como os economistas mais críticos chamam da emenda constitucional 95, ela vai inviabilizar metas do PNE de 2014 a 2024, e as condições da oferta de educação remota não são isonômicas, né? Nem todas as condições estão garantidas por todas as instituições. E nós vamos trazer agora elementos da expansão da educação superior no Brasil. Como é que ocorre essa expansão? Nessa primeira tabela, nós vamos ter 2 elementos aí a destacar. O primeiro, que essa expansão ela se dá de forma privatizada. Só que essa privatização ela também não é recente, ela vem desde a década de 60. Se nós observarmos aqui, na década de 60, nós vamos ter 58,6% de matrículas no setor público, enquanto que no setor privado nós vamos ter 41,4%. Coloquei aqui na tela cheia, agora que eu me lembrei disso. E nós vamos ter aqui, em 2010, a queda do número de matrículas no setor público para 26,8% e no setor privado um acréscimo para 73,2%. Ou seja, nós tínhamos no começo dos anos 60 101.691 matrículas
saltamos para mais de 5 milhões, mas elas se concentram no setor privado. Pode passar, Thalita. Hoje nós temos essa mesma privatização, ó, ela vai crescendo, se a gente está vendo aqui o setor público, nós só temos hoje 24% das matrículas no setor público, enquanto nós temos 75% no setor privado dos 8 milhões e 600, das 8 milhões e 600 mil matrículas que nós temos no ensino superior, tá? Pode passar. O que significa que nós temos um ensino superior mais privatizado da América Latina. Eu trouxe aqui esses mesmos dados em gráfico para a gente ver só o contraste, né? Esse em verde são matrículas no setor público e esse de azul no setor, aliás, no setor público é o de verde e o de azul é no setor privado. Pode passar. Professora, eu queria só falar com relação ao gráfico, porque a gente vê aqui, né, que a partir dos anos de 2002, né, que é do governo do PT, quando começam os investimentos, né, do FIES, ProUni, aí há essa expansão do ensino superior privado, né? Exatamente. Quem foi que falou aí? A Thalita. É a Thalita. Thalita, muito bem colocado. Nós vamos já falar do ProUni e do FIES, como esses mecanismos ajudaram a expansão do setor privado, tá? Muito bem destacado. Nós temos aí também, para mostrar essa expansão privatizada, a gente está para ver pelo número de instituições. Nós temos hoje 2.608 instituições públicas, juntando tudo, faculdade, institutos, universidades, centros universitários. Porém, desse total, 2.306 são instituições privadas e somente 302 instituições públicas. Pode passar, Thalita. Então, nós vamos agora para isso que a Thalita chamou a atenção, financiamento da educação superior. A professora Olinda Evangelista, que é pesquisadora de política educacional, ela vai dizer que ocorre um processo de apropriação do fundo público. O que seria esse fundo público? Aquilo que o Estado arrecada da população através de tributos, taxas, impostos, para financiar as políticas públicas. Pelo menos é isso que deveria acontecer. Então, esse fundo público está sendo apropriado pelo setor privado e ocorre o que a professora Olinda Evangelista chama de reconversão desse fundo público para acumulação de capital. Pode passar, Thalita. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Isso que a Thalita falou. Esse aqui é o percentual de matrículas da rede privada que tem algum financiamento, ó. Alguma bolsa, olha como cresceu, tá? Pode passar. Então, nós temos aí, ó, os gastos com o ProUni, né, de 2005 até 2015. Então, nós temos aqui um crescimento vertiginoso do que foi gasto com as bolsas do ProUni. Em 2015, se a gente juntar de 2005 a 2015, nós vamos ter 7 bilhões de isenção fiscal em benefício do ProUni. Tá? Então, isso ajudou demais a expansão do setor público, que é o setor público que recebe a isenção fiscal para ofertar bolsa para os alunos no setor privado. Então, o setor privado ele deixa de pagar 3 impostos e uma contribuição, não, uma contribuição, 3 impostos e uma contribuição, para poder reverter isso em bolsas, tá? E aqui nós temos um outro mecanismo também, que é o FIES, que é aquele empréstimo que é feito ao aluno, tá certo? Com recursos públicos, né, que são transferidos para o setor privado através de títulos da dívida pública, tá certo? Então, houve um crescimento imenso. Em 2016 e 2017 foram o ápice desse crescimento e depois, em 2018, nós tivemos uma queda muito brusca. Por que houve essa queda a partir de 2018? Porque houve mudanças no sistema do FIES, redução de prazo de carência, inadimplência, algumas mudanças, porque a inadimplência era muito alta, então eles modificaram. Com isso, dificultou mais o uso do
FIES. Pode passar. E o FIES, é tanto que eu tirei essa imagem aqui do jornal Globo, né, que ele coloca meu diploma, minha dívida. Por quê? Porque a inadimplência do FIES é muito alta. Se a gente for ver, em 2015 foi 42%, 2016 47%, 2017 52% e 2018 chegou a uma inadimplência de 58%. Porque o aluno termina, mas ele não consegue pagar depois o empréstimo que ele fez. Pode passar, Thalita. Diante dessa situação, redução do número de FIES e uma estabilização do número de ProUni, os empresários da educação, do ensino superior, eles foram buscar outras alternativas. Então, nós temos aqui, ó, essa linha em verde, são outras fontes de financiamento. O que eles estão fazendo agora? Já que houve uma queda do FIES, dessa linha azul, e um pequeno crescimento só do ProUni. Então, eles estão fazendo agora, trabalhando com financiamento próprio, o aluno financia com a própria instituição ou com financeiras associadas. Pode passar. E como é que isso é feito, né? Quem está presente nessa educação superior fortemente? As grandes corporações, né? Então, nós estamos vivendo o que os autores chamam de financiarização da educação superior, e uma oligopolização, financiarização, porque nós estamos vendo que as grandes corporações abriram seu capital na Bolsa de Valores. Tá? Nós vamos ter as grandes corporações com ações na Bolsa de Valores. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nós temos a Croton, que hoje é chamada de Cogna, que abriu seu capital financeiro na Bolsa de Valores no ano de 2007. A Estácio, que hoje é chamada de Dux, abriu em 2007, a Sé Educacional e a Ânima em 2013. Então, eles colocam as suas ações na Bolsa de Valores, né? Então, é um processo de financiarização da educação superior. Pode passar, Thalita. A SER aqui do Ceará, né, cara? Como? A SER é do Ceará, né? A SER Educacional, inclusive, eu acho que ela comprou agora, fez fusão agora com uma faculdade aqui de Juazeiro, porque essas grandes elas vão comprando as menores, né? E vão aumentando a sua fatia no mercado educacional, tá certo? É tanto que no slide anterior a gente vê aí, Thalita, volta só um pouquinho, a anterior. Se a gente for olhar aqui, eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Ó, 16 instituições dominam o mercado educacional privado, ó. Só essas 16 instituições possuem 4 milhões de matrículas, do total de 6 milhões que são privadas, né? Porque os outros 2 mil e poucos são públicas. E essas 16 possuem 4 milhões e outras IES também privadas possuem mais 2 milhões. Então, faz no total de 6 milhões. Então, é uma oligopolização. São poucas corporações que dominam o mercado educacional brasileiro hoje em dia. E como elas vão comprando as outras, vai havendo uma mudança nesse ranqueamento, né? No número de matrículas que elas têm. Por exemplo, a Cogna, que antes era a Croton, ela permanece em primeiro lugar, com o maior número de matrículas. A Edux, que era a antiga Estácio, também permanece. A Unip, ela vai cair para quarto lugar. Aí nós vamos ter a Vitru, que vai subir para terceiro. Por que ela sobe para terceiro? Porque a Vitru comprou a Uniaselv, que já havia comprado a Unicesumar, então aumenta o número de matrícula delas. A Ânima também vai subir para quinto lugar, que comprou a Laureate, tá certo? Por 4,4 bilhões. Então, vai havendo as fusões, né? Pode passar, Thalita. E isso vai mudando o cenário. E vai centralizando mais ainda, né? Exatamente, vai centralizando mais ainda. É um processo de oligopolização, tá? Cada vez mais, menos corporações têm um maior número de matrículas e um maior número de instituições dentro dela. Aí eu trouxe aqui também a receita líquida delas, em bilhões, né? Quem está em primeiro lugar, a Edux, depois a Croton, a Laureate, a Unip, a Cruzeiro do Sul, a Unicesumar. Pode passar, Flávia. Pode passar. Um minuto, professora. A Edux
um dos ministros é acionista, né? A Edu tem uma que, inclusive, tem. Como é o nome dela? Peraí, né? Tem uma delas que, inclusive, eu acho que não sei se é a irmã do ministro que tem participação. Eu não estou lembrando agora. Se tu lembrar, Thalita, tu me diz aí, mas tem isso mesmo, viu? Então, o que é que nós. Vixe, eu fiz foi fechar aqui, foi? Não quero ampliar. Vocês estão vendo, gente? Então, aqui, pessoal, essas corporações, elas atuam tanto na educação superior como também na educação básica, tá? Então, nós vamos ter, elas atuam tanto na elaboração da política, na execução da política e na avaliação da política. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês lembram da elaboração da BNCC e da BNC Formação e da reforma do ensino médio? Então, quem estava por trás desse movimento? Os representantes dessas grandes corporações, ó, o Movimento Todos pela Educação, a Fundação Lehman, o Instituto Inspirare, Instituto Unibanco, Instituto Natura, né, o Instituto Ayrton Senna, tá certo? E as grandes corporações agora fornecendo as plataformas de para a educação básica e para a educação superior e plataformas também para formação de professores, formação contínua, como é chamado no exterior, formação continuada no caso do Brasil. Então, essas grandes corporações, ó, além desses institutos, que são representantes desses capitais, a Cogna, a Google, a Microsoft, tá certo? Pode passar, Thalita. E o acesso à educação superior, como é que está? Vamos olhar aí, pode passar, Thalita. Eu trouxe aqui, pessoal, a questão da cobertura, para a gente ver como nós temos uma cobertura muito baixa, um número muito pequeno em relação a outros países, inclusive da América Latina, do número de estudantes na educação superior. Olha, se a gente for olhar aqui, a nossa taxa líquida, né, de alunos na educação superior, em 2019 foi 21,4. A Argentina, em 2013, essa taxa líquida dela já era 40%. A nossa taxa bruta, que é essa de amarelo, no ano 2019, é 37,4. A Argentina, em 2014, já era 80%. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que nós temos poucos alunos na educação superior. Mesmo a gente tendo 8 milhões de estudantes, isso é muito pequeno para a população que nós temos, tá certo? Pode passar, é por isso que no Plano Nacional de Educação, 2014-2024, duas metas são fundamentais. Primeiro é aumentar o acesso à educação superior, que é a meta 12. A meta é elevar a taxa de matrícula bruta, que é aquela que eu mostrei lá de cima, para 50%. Nós ainda estamos em 37%. E a taxa líquida aumentar para 33%. Nós ainda estamos em 21%, tá certo? Mas para isso é preciso investimento em educação. Por isso que a meta 20 dizia que era para a gente ampliar, o Brasil ampliar para 10% do PIB o que é investido em educação. Porém, com aquela emenda constitucional 95, isso ficou inviabilizado, porque a emenda constitucional 95 limita os investimentos em educação e em saúde, tá? Pode passar. Como o governo vai resolver essa necessidade de aumentar essa cobertura? O governo Bolsonaro está com a proposta do Reúne Digital, ou seja, expandir as matrículas no setor público para até 40% dessas novas matrículas no setor público, porém, com educação à distância. Por que eu estou dizendo porém? Por vários motivos. Inclusive, as universidades já têm se manifestado o contrário. Já saiu notas da Federal da Bahia e de outras instituições. Primeiro, por quê? Porque quebra a autonomia das universidades, que já têm seus programas de educação à distância, e aqui há uma interferência direta do governo federal nessas instituições. Segundo, que é uma forma de não investir no setor presencial, no ensino presencial. Quando ele propõe o Reúne Digital, é, na verdade, para não ter que investir no ensino presencial. Tá? Pode passar.
E a educação à distância, como é que ela se apresenta hoje? Pode passar para a gente. Então, Kátia, diga. esse reúne universitário, o negócio está brabo, porque eles já estão, a ideia do governo é fazer um ambiente virtual de ensino único para todas as universidades que participarem do Reúne, viu? Exatamente, é o Reúne Digital, né? Ou seja, eles já escolheram 3 universidades, que é Rio Grande do Norte, Paraíba e Paraná, 3 federais, para desenvolver um ambiente virtual que vá atender os anseios do Reúne Digital. O negócio está brabo. É um processo muito avançado, já está. Então, ele já tá seguindo mesmo, né? O programa, Cátia, Hermínio. Já está em andamento. Já está avançado, porque aqui, quando eu trouxe essa matéria, foi o documento inicial que ele apresentou. Só que agora ele já avançou mais, inclusive tirando a autonomia das próprias instituições federais de ter os seus programas, de ter as suas plataformas, entendeu? De planejar a sua própria expansão da educação superior. Esse é o problema. Né? Eu não sei se vocês sabem como assim, a UAB ela é uma adesão, né? Esse reúne também, não sei se Cátia Hermínia é adesão ou ele é proposto assim para que todas tenham que aderir, vocês sabem, não? Esse daqui... Se ele é adesão ou ele é obrigatório? Não, o que ele está tentando propor é de forma impositiva. Né? Ele já fez a minuta do projeto que foi enviado pelo Ministério da Educação, tá certo? Então, assim, o processo vai depender da correlação de força, né? Se ele vai conseguir impor, se a resistência das instituições vai conseguir amenizar isso. Como é que... Atualmente, Cátia, vai ser uma beleza, Cátia. Veja, atualmente o aluno que é do programa UAB, ele não pode frequentar o restaurante universitário. O aluno que está no programa UAB não pode frequentar a universidade, as bibliotecas das universidades. Isso é muito bom. Já pensou a economia que a gente vai ter, Kátia, com o restaurante universitário? Para o governo é muito bom. Agora, com assistência médica, Kátia. Muito bom. Para a comunidade universitária é péssimo. É muito ruim. Mas já pensou como é? Mas vamos lá. É exatamente isso. O que é que ele quer com essas medidas? Como ele tem que ampliar, mas ele quer ampliar sem investir. Então, você reduz isso que o Hermínio está dizendo. Por exemplo, o da educação à distância, ele não frequenta a biblioteca. A educação à distância não frequenta um restaurante. Ou seja, a educação à distância o aluno da educação à distância fica sendo um aluno de segunda categoria. Que não tem o acesso, programas internos, né? Que não tem o acesso às mesmas vivências e aos mesmos direitos dos outros estudantes. É isso que ele está colocando, né? Tem coisa também grave. O estudante de educação à distância, pelo menos da UAB, ele faz um concurso para aceleração de bolsa. Isso já aconteceu em vários casos aqui no Ceará, na UFC. Ele tira o primeiro lugar na prova escrita, passa em primeiro lugar, mas não assume porque ele não é aluno da universidade presencial. Pois é um absurdo. Então tem essas coisas que vai criar um sério de problemas. Como é que o aluno do Crato, que faz o curso de matemática à distância aqui no UFC, como é que ele vai ter bolsa de pesquisa de IC? Então vai ter uma redução boa de bolsa, viu? Vai sobrar bolsa para quem quiser. Então, o que acontece? Qual a implicação disso? O aluno da educação à distância, ele vai ser privado de uma série de vivências que ele teria direito, vivências acadêmicas. Bolsa de pesquisa, formação para extensão, formação para pesquisa, formação para docência, acesso ao restaurante, uma série de coisas. Então, tudo isso com a visão economicista de educação. Né? Não é uma visão de educação, é uma visão economicista da educação. Né? No lugar de investir, ele quer reduzir o investimento. Isso já é preparando toda uma maior precarização ainda das federais, né?
Então, nós vamos ter aqui, pessoal, a educação à distância. E eu só relembrei aqui, Hermínio, as gerações, né, que a educação à distância vem passando. Então, eu trouxe aqui essas 6 gerações baseada na uma pesquisadora chamada Mota, onde ela vai mostrando, né, a primeira geração com as escolas por correspondência, a segunda com a difusão do rádio e da TV, a terceira com a difusão da internet, a quarta com o uso intensificado da internet, a quinta com os portais institucionais, os ambientes virtuais, e a sexta com essa realidade virtual, né, com essa criação de avatares, essa tecnologia mais sofisticada. Pode passar, Thalita. Quiser complementar, Hermínio, pode complementar aí. Então, nós trouxemos também aqui, agora vamos para as matrículas em educação à distância, tá? A gente já viu da educação como um todo, agora eu vou focar na educação à distância. Então, nós temos aqui, pessoal, a partir de 2011, uma queda no número de matrículas na educação à distância. Vocês lembram que em 2006 foi criada a Universidade Aberta do Brasil, né, através do decreto 5.800, de junho de 2006. Então, com a UAB, aumentou o número de matrículas da EAD no setor público. Só que isso agora vem decaindo. Ó. Em 2009, nós temos 6,43%, enquanto que no setor privado nós temos 93,56%. Então, majoritariamente, a educação à distância está sendo utilizada pela educação superior privada. Pode passar. Pode passar, Thalita. E aí, eu não lembrei qual é a normativa aqui, que é a Cátia, que criou a possibilidade de uma faculdade já nascer à distância, né? Antigamente tinha uma normativa que ela tinha que ter pelo menos cursos presenciais. Teve uma última portaria aí, de 2017 ou foi 2018, que ela já permite que uma faculdade pode nascer com cursos totalmente EAD, não precisa ter presencial. Então, facilitou cada vez mais, né? Exatamente, facilitou cada vez mais, né? Aí nós vamos ter aí, gente, algumas questões que eu trouxe aqui sobre a educação à distância, a criação da UAB. No governo Lula, e a Thalita colocou do financiamento, outra coisa também que houve no governo Lula foi a expansão da educação à distância. Ó, em 2002, só havia 1,2% de educação à distância. Em 2010, já havia 14,6% das matrículas da educação superior eram à distância. No censo de 2010, o grau acadêmico que mais concentrava a matrícula de educação à distância era a licenciatura. Hoje em dia, ó, com o censo de 2019, que foi o último censo, olha como isso modificou. As matrículas da educação à distância estão distribuídas pelos 3 graus acadêmicos. Tanto pela licenciatura, com 899 mil matrículas, né? No bacharelado, 840 mil, no tecnológico, 710 mil. Então, está distribuída mais ou menos equitativamente. Quais as grandes áreas que mais concentram matrículas na educação à distância? Que me chamou bastante atenção. É a grande área chamada educação. Dentro dessa grande área tem um leque de cursos, tá? Formação de professores em letra, em história, em matemática, uma série de cursos. Psicopedagogia. A grande área é educação, com 903.288 matrículas à distância. Dessa grande área, o maior destaque é para o curso de pedagogia, que tem 551.861 matrículas à distância. A outra grande área é negócios, administração e direito, com 910.783 matrículas. Destaque para o curso de administração e contabilidade. Aquilo que a gente estava falando, Mazé, dentro dessa administração, dessa grande área, tem administração pública, gestão pública, aquilo que você falou no começo, que a gente estava falando de forma informal, a procura por administração e por pedagogia, e também por educação física, né? Aqui na UVA está começando com esses 3. A outra grande área aqui é saúde e bem-estar social, com destaque para o curso de educação física e serviço social. Tá vendo? Então, pedagogia, administração, contabilidade, educação física e serviço social. São os mais
Mais matrícula. Pode passar, tá? Eu tenho que comentar aqui que a enfermagem foi bastante procurada, no entanto, ela não foi liberada, né? Também, a enfermagem também está dentro de uma grande área dessa. Também tem muita procura. E quem são as instituições que mais oferecem essas matrículas? Aquelas grandes corporações. Desculpa, aqui é porque eu acho a enfermagem, eu acho que ela não foi liberada ainda para ser à distância. Não sei, ela não tinha sido. Por isso que, apesar de haver procura, né? Eu não sei se o segmento resistiu bastante. Eu não sei se já foi liberado. No censo de 2019 aparece enfermagem. Depois eu vou até olhar com quantas matrículas, viu? Mas aparece lá a enfermagem também. Mas há uma resistência muito grande mesmo, assim como o serviço social. O serviço social também é muito, tem uma resistência muito grande, faz uma crítica grande, mas o serviço social foi realmente invadido pela educação à distância, né? Nós temos, pode passar, Thalita, essa daí. Nós temos agora, eu trouxe aqui a evolução, para destacar aqui, no ano de 2012, 18, teve uma evolução de 50% no número de matrículas da EAD, e em 2019, 42,6%. Pode passar. Entretanto, gente, com a educação à distância e o que a gente está vivendo hoje, o ensino remoto, alguns problemas vieram à tona. Primeiro, que essa pandemia, né, que está sendo implementado sem nenhuma restrição, o ensino remoto, que não é a educação à distância, faz uma diferença, porque a educação à distância, né, mas ela tem uma regulamentação, ela tem um credenciamento, ela tem uma autorização, ela tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. O ensino remoto, ele foi generalizado, tá certo? Então, o que isso mostrou? Veio à tona, evidenciou que nem todo mundo tem acesso à internet. Esse é um problema básico, né? Esses dados aqui do Colemax mostram que 11,4 milhões de pessoas moram em favelas, tá certo? Que os bairros têm condições semelhantes, né? E que 40% das residências não possuem computador. Às vezes a casa tem um computador que é para um computador para 3 ou mais pessoas. E que o celular é o meio mais acessado para usar a internet, nas camadas D e E, e 61% na classe C. E mais da metade usa a modalidade pré-pago. Ou seja, o que isso evidencia? Primeiro, que nem todos os estudantes têm acesso à internet. Segundo, os que têm, não têm uma banda larga boa para aguentar as aulas pela internet. E também, muitas vezes, eles acessavam o Wi-Fi da própria escola. Então, eles têm muita dificuldade de acesso às aulas nesse ensino remoto. Pode passar. Nós temos aí outro dado do Colemax que vai mostrar que apenas 29,1% dos alunos do ensino fundamental eles estão tendo acesso à internet e 61,9% no ensino médio. Então, aqui está mostrando a dificuldade dos alunos terem acesso à internet. Pode passar, Thalita, por favor. Diferente do exemplo, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo da Finlândia. Por que eu trouxe o exemplo da Finlândia? Porque sempre que comparo o Brasil com alguma realidade, quando quer justificar alguma coisa, diz, não, porque na Finlândia é assim. Porque na Finlândia o currículo é assim. Só que a Finlândia é um estado de bem-estar social. A Finlândia tem uma educação de ponta e não atende a essas regras que nós atendemos, avaliação padronizada, teste padronizado, ranqueamento, eles não trabalham com isso, tá certo? E uma coisa que eles fizeram foi garantir a inclusão digital. É tanto que eu trouxe aqui um trecho literal de um livro que foi publicado, Lições Finlandesas, e pelo Salberg Paz. O que ele vai dizer? Que na Finlândia foi o primeiro país a tornar a conexão à internet de banda larga um direito humano de todos. Então, é completamente diferente. Lá todos têm acesso à internet, tá certo? E aqui não. A maioria da população não tem acesso à internet. Nós temos uma exclusão digital, para usar um termo mais atual. Pode passar.
Entretanto, nós temos recomendações dos organismos internacionais de que as grandes corporações ofereçam as plataformas para o ensino remoto. Nós temos aqui diversos serviços que são oferecidos por essas corporações. O serviço da Khan Academy, que oferece a plataforma para várias secretarias de educação, inclusive aqui do estado do Ceará, a Fundação Lema, a Fundação Varralha, o Bank of America, a Google, tá certo? Nós temos aqui várias corporações, Microsoft, Facebook, Zoom, Huawei, tá certo? Uma série de plataformas e de corporações que têm essas plataformas que foram oferecidas agora no ensino remoto. Pode passar. Essa daí pode passar também, que está repetida. Pode passar, Thalita. Só um minuto. Tá bom. Então, como é que a gente está vendo esse ensino remoto agora, né? Nós estamos vendo aí, ó, as edtechs, que são aquelas empresas de tecnologias que cresceram assustadoramente agora nesse período de remoto. Por quê? Porque nós temos milhares de alunos sem a escola presencial, tá certo? Então, eu trouxe aí só alguns dados para a gente ver o crescimento exponencial dessas edtechs. E o professor, como é que fica nesse ensino remoto, né? Aí eu tirei essa imagem aqui do Google, porque eu achei muito interessante. Quer dizer, o professor, ele está custeando e garantindo por seus próprios meios as suas aulas remotas, né? É o seu próprio computador, é a sua própria internet, né? É o seu próprio telefone, a sua própria energia, tá certo? Pode passar, Thalita. Que casa com um artigo que eu tirei esses gráficos, que foi o artigo da professora Dalila Andrade, que eu já mencionei agora no início. Ela fez uma pesquisa nesse período de pandemia com 15.654 professores brasileiros. E ela extraiu essas conclusões. Ó, primeiro, o acesso institucional, né, para garantir desse ensino remoto, para as condições de acesso no ambiente virtual não estão garantidas de forma isonômica. Ela vai dizer o seguinte, ó, as instituições, né, a região que consegue atingir um índice mais alto de garantia institucional desses ambientes é a região sul, depois a sudeste, centro-oeste, aí cai o norte aqui para entre 30% e 40%, e o nordeste para 30 e poucos por cento. Ou seja, nem as instituições estão conseguindo garantir o acesso a esse ambiente virtual. Pode passar, Thalita. Outro dado que ela traz é a percepção do professor sobre a indisponibilidade de recursos, tanto para o professor como para o aluno. Por professor, os professores responderam que a indisponibilidade é menor, né? Os professores ainda conseguem ter esses recursos, mas a do aluno, a indisponibilidade é muito alta, segundo a percepção dos próprios professores. Ó. A região sudeste aqui é o maior índice de indisponibilidade, né? O percentual maior de indisponibilidade. Pode passar. Outro dado que ela traz aqui é que, nessa época do ensino remoto, ó, aumentou o tempo destinado dos professores para o trabalho, né, para a preparação das suas aulas não presenciais. Entretanto, a participação do aluno diminuiu, certo? Olha aqui como 83,9% eles dizem que a participação do aluno diminuiu. Não é que aumentou, a participação diminuiu, tá certo? Pode passar. Outra pesquisa da professora Amanda Silva, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela vai denunciar essa intensificação e essa youtuberização do trabalho docente na pandemia. Ela fez uma pesquisa com 2.862 docentes, não, do universo, né, de 2.862 docentes que tem, participaram da pesquisa 553, né, de todas as unidades e centros da universidade, tá? Na universidade que ela fez essa pesquisa. O que os professores disseram? 84% disse que eles tiveram que fazer adaptações nas suas próprias casas para dar suas aulas remotas. 52% eles fizeram um novo contrato de internet para aumentar
o pacote, né? Para ter uma internet melhor. 53% tiveram que comprar equipamentos imobiliários para adaptar sua casa a essa sala de aula virtual. 59% fizeram adaptação nos cômodos, 73% tiveram que alterar, ajustar a rotina da casa, tá certo? E quais foram as plataformas mais utilizadas? Essas grandes corporações, ó, Google Meet, Zoom, pode passar. Ampliou a jornada de trabalho dos professores. 44,7% disse que passou a trabalhar de 9 a 12 horas por dia. 14 declararam que trabalham mais de 12 horas por dia. E 35 disseram que ficaram dentro das 8 horas. E 71,5% dos participantes afirmaram ter aumento da carga horária de trabalho. Pode passar, Thalita. Então, qual foi a consequência disso, né? A jornada ampliada de trabalho, a invasão do tempo da vida privada, a dificuldade de suporte institucional, o comprometimento da participação dos estudantes nas atividades remotas, a perda da autonomia intelectual do professor e uma exaustão, o adoecimento docente. Pode passar, Thalita. Isso está falando essas coisas, viu? Mas é porque você não está falando de como são montados os cursos da UEB. A Mazé sabe como é que eles são montados. Fala aí, Marcelo, um pouquinho. Então, uma das coisas, o professor, a pessoa que está trabalhando com o aluno, não pode mexer no curso que está montado. Você quer falar das dificuldades também, menino? Não, de como é a recomendação para montar esses cursos na Universidade Aberta do Brasil. Quer dizer, tem toda uma hierarquia. Quer dizer, o professor que está na ponta trabalhando com o aluno, ele não pode inserir, por exemplo, normalmente ele não pode inserir material. Quando o aluno tem uma dúvida, ele não tem condições de tirar um texto que a turma não gostou e para botar um outro. Quer dizer, a precarização também de outra forma do proposta de trabalho. Exatamente. Isso casa, Hermínio, com o que eu falei, perda da autonomia intelectual do professor. Ele não tem autonomia para trazer uma solução para um problema que ele detectou. Para modificar o formato padrão. Nessa questão da formação, né, que de maneira geral, independente da pandemia, né, a nossa formação não consegue dar conta também de professores com esse conhecimento, né, para as tecnologias. Isso é uma coisa, apesar de que lá dentro é uma precarização, eu digo, até mesmo para o presencial, eu digo, ainda independente da EAD, a nossa formação não dá conta, né? A gente tem muita limitação ainda no domínio dessas tecnologias no sentido educativo, né? Às vezes usamos, professores de maneira geral, usam redes sociais, usam alguns aplicativos, a maioria, às vezes, não utiliza nem o laboratório de informática da sua instituição, porque tem dificuldade de como utilizar esse laboratório. Quando chega para o ensino à distância, essa limitação continua, não é porque foi a educação à distância que de uma hora para outra se teve os professores formados, né? Então, a gente vê onde o ensino remoto bateu nessa precarização, dessa dificuldade também da formação, além das dificuldades inerentes à modalidade, que ela não deve ser universalizada, né? Eu acho que um dos grandes problemas é que no ensino remoto teve que ser universal o uso, né? Porque era a forma de acessar. E aí, independente depois do ensino remoto, eu acho que a tendência que as pessoas querem de universalizar a educação à distância. E, a meu ver, esse é o problema, que ela deve ser adequada, né? Onde se tem necessidade realmente de educação à distância, quem é o público, qual é o suporte que se vai se dar a esse grupo, né, que busca a educação à distância. Então, realmente, tudo isso é muito precário, né? A própria UAB, ela traz uma facilidade de ingresso. Então, muitos alunos buscam, mas também não estão nas condições adequadas, nem eles, e nem as instituições têm professores preparados, né, para atender a modalidade. Então, há um choque e esse problema fica exacerbado, né, uma baixa qualidade. Exatamente. Então, na pandemia, isso ainda foi mais precarizado com o ensino remoto, porque todo mundo se transformou em professor à distância, né, Mazé?
E hoje, pessoal, nós estamos vivendo outro desafio, tá certo? Se a gente foi jogado, né, na pandemia, todo mundo se transformou em professor online, hoje nós estamos vivendo o contrário, né? A ideia do ensino híbrido. Então, o que é esse ensino híbrido, né? O professor Norman vai dizer que é a integração intencional do ensino presencial com o ensino online. O que ele chama de blended learning. Pode passar, Thalita. Porém, se no começo da pandemia houve a demissão de muitos professores para poder o uso do ensino online, ensino remoto, né? E também com esses professores que foram perdendo o emprego, eles acabaram virando professores conteudistas, né? Produtores de conteúdo, ganhando um salário muito menor. Hoje nós estamos com outro desafio e outro problema grave, é o assédio em relação aos professores para que eles retornem às aulas presenciais. Não é que o ensino remoto seja bom, ao contrário, nós temos diversas críticas ao ensino remoto e a gente colocou aqui nessa exposição. Porém, o retorno à aula presencial, sem as escolas terem infraestrutura para garantir o protocolo de segurança, sem a população estar massivamente vacinada, vai ser um problema ainda maior, com o aparecimento de novas cepas. Isso vai aumentar ainda mais essa incidência dessa pandemia e o número de mortes. Então, é uma irresponsabilidade obrigar os professores a voltar ao ensino presencial sem nenhuma condição sanitária para isso, né? Pode passar, Thalita. Então, que lições, pessoal, nós podemos tirar dessa pandemia e dar uso das tecnologias? Eu trouxe aqui algumas reflexões. Primeiro, que a gente precisa fazer o uso crítico das tecnologias, evitando o fetichismo tecnológico. O que é esse fetichismo tecnológico? Ó, fetichismo vem de fetiche, que quer dizer feitiço. Então, esse fetichismo tecnológico é colocar a tecnologia acima e como se a tecnologia tivesse vida própria e como se a tecnologia fosse uma panaceia para resolver todos os problemas. Então, isso não é real. A tecnologia, ela foi produzida pelos homens no sentido genérico, homens, mulheres, tá certo? E ela deve estar a serviço da humanidade, e não ao contrário. Então, o fetichismo tecnológico é você humanizar a tecnologia e desumanizar os homens. Isso é um equívoco profundo. A outra lição é que nem tudo que está na internet é conhecimento. Você tem muita informação, mas nem tudo é conhecimento. Então, jamais o professor pode ser substituído pela internet ou por uma tecnologia, porque é o professor que faz a curadoria desses conteúdos para trabalhar com seus alunos. Ele faz essa mediação, ele seleciona o que é conhecimento do que é informação, né? E também isso que a Mazé colocou, é preciso ter a formação inicial e uma formação continuada. O professor, para trabalhar com tecnologia, ele precisa ter uma formação para saber usar bem a tecnologia a serviço da aprendizagem, tá? A luta pela inclusão digital não é só pelo acesso técnico, mas uma inclusão digital, que a gente viu aí que os dados mostraram que nem todo mundo tem acesso à internet. Falta políticas públicas, e inclusão digital como uma política pública, né? A pandemia evidenciou para a gente essas desigualdades digitais, tanto as desigualdades sociais, econômicas, como também as educacionais, como também as desigualdades digitais, né? E que o uso das tecnologias, ele tem um recorte de classe, os mais pobres não têm acesso, ele tem um recorte de gênero, de etnia, tá certo? É importante pensar isso. E o fim de tudo isso, gente, é a importância de investir massivamente em educação. Os governos estão na contramão do que é preciso fazer. Os governos estão reduzindo os investimentos em educação. E nós estamos afirmando, a partir do que a gente já leu, do que a gente já estudou, de ter estudado em escola pública e ver a importância disso, da pandemia ter mostrado a importância das instituições públicas, que é preciso, ao contrário, investir massivamente em educação. Pode passar, Thalita.
E se alguém disser para a gente que isso é caro, aí a gente deve responder com essa frase aqui do Derek Bock, que foi um educador norte-americano, que a gente poderia responder assim: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Obrigada, gente, por me ouvir por tanto tempo. Nada, foi excelente aí as informações e as reflexões. Kátia, depois você me manda esses slides, Kátia, para a gente divulgar. Manda sim. Fica aberta aí, né, a reflexão para quem quiser fazer perguntas, né? Isso. E no microfone. Viu, Kátia? E aí você vê nesses itens finais que você citou, a gente percebe também, né, entre essas carências que você ressaltou, a carência também de aplicativos, plataformas adequados para as áreas de conhecimento, né? A gente tem isso muito pouco, né? As pessoas acham que é fácil, agora na pandemia, na realidade, isso novamente escancarou. Você tinha aí as plataformas para todo mundo estar conversando, mas para a construção dos conhecimentos específicos, né? Há uma carência muito grande para o ensino à distância, de você ter uma plataforma que viabilize, né, os conceitos de cada área de forma adequada, e que o aluno possa visualizar, experimentar, né, esses conceitos. É uma carência enorme entre as outras que você ressaltou, né? Temos muitas dificuldades ainda para uma educação à distância de qualidade. Exatamente. Estamos aqui abertos aí para as colocações de vocês, o que acharam, o que podem contribuir. Era isso mesmo que vocês estavam pensando? Kátia, quem quiser baixar seu slide, a Thalita já deixou em posição de baixar, viu? Ah, ótimo, está aqui, ela colocou. Pronto. Pronto, aí na setinha do lado esquerdo embaixo, você só clicar na setinha que você baixa os slides. Acho que a gente fica aí, né, Kátia, com uma reflexão, o que se pretende de educação à distância para as instituições públicas, né? O que a gente almeja? Não sei qual o seu olhar. Enquanto, assim, o que a gente tem hoje é a UAB, como o Hermínio já ressaltou aí, com muitas precariedades, apesar, né, de ser bem-vindo, ampliar o número de vagas de acesso ao ensino público, mas realmente com uma qualidade que ainda deixa muito a desejar. Então, as nossas instituições precisam da educação à distância, seu olhar, e qual é o cenário mais, assim, ideal que a gente imagina para a implementação dessa educação à distância nas instituições públicas? Deixei para você fazer uma reflexão. Eu acho assim, a educação à distância, ela deve ser utilizada, como você colocou, de forma complementar, né, ao ensino presencial, para aqueles segmentos que necessitam, tá certo? Mas não de forma substitutiva ao ensino presencial, tá? O ensino presencial eu considero fundamental, por tudo isso que a gente colocou, o Hermínio colocou bem essa diferença entre os alunos da UAB e os alunos do ensino presencial, né? O que não é assegurado de direito para esses alunos. Então, assim, o ensino presencial é fundamental em todos os momentos. É a relação de interação com os próprios alunos, né, de forma presencial, a relação de interação com o professor, as vivências acadêmicas, na pesquisa, na extensão, no movimento estudantil, que é fundamental para a gente ter uma visão crítica do mundo, do movimento estudantil. Essa vivência presencial é fundamental no movimento estudantil, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, mas a gente pode fazer movimento pela internet. Pela internet, você faz o chamado, pela internet você convoca uma reunião, uma passeata, seja o que for. Mas o ato em si, ele é rico quando ele é presencial, ele é mais rico quando ele é presencial, tá certo? Então, assim, porque são momentos onde a interação ela flui,
né? Então, esse ensino presencial eu acho fundamental. Assim, eu acho que uma coisa que essa pandemia mostrou para a gente é como a educação à distância ou o ensino remoto, ele não pode ser banalizado. Por exemplo, a gente, tudo hoje é virtual, né? A gente está aqui virtualmente. Lógico que é importante a gente ter um canal desse, um mecanismo para a gente se encontrar fazendo isso. Por exemplo, hoje a gente fala com uma pessoa que está no Canadá, a gente pode fazer uma palestra com uma pessoa que está no Rio de Janeiro, os outros não sei aonde. Isso é fundamental. Mas também essa exaustão, né, da que a gente está vendo na pandemia, tudo é pela internet. O que mostrou para a gente? Que a gente cansa como aluno, cansa mesmo. Por exemplo, eu estou fazendo um curso virtual, né? Um curso de especialização em relações internacionais. E assim, é cansativo. Tem hora que a gente é à noite, então tem horas que eu já estou com sono, tá entendendo? Aí você fica, é muito cansativo, assim, porque você já está vivendo virtualmente, né? Então, você dá uma palestra virtual, você marca uma reunião com seus alunos virtual, você vai estar num curso desse como o estudante é virtual, então é uma exaustão muito grande. É cansativo para o professor, certo? Que tem que de uma hora para outra, mexer com todas essas tecnologias sem ter uma formação, sem ter um preparo. É muito cansativo, isso leva a uma exaustão, tá certo? E eu acho, assim, que é pouco produtivo nessas condições que a gente está vivendo, né? Então, para você utilizar essa modalidade, você precisa saber por que está usando, com quem está usando, para que está usando, em que situação está sendo usado. Né? Não pode ser uma coisa banalizada, não pode ser uma coisa para economizar dinheiro, para deixar de investir nas instituições, porque isso precariza muito a formação do estudante, né? Daquele que está do outro lado, tá certo? E o pessoal até brinca hoje que está assim tão cansativo que uma vez eu assisti uma palestra, eu vi um palestrante dizer assim: eu estou tão cansado de live que às vezes quando eu vou abrir a geladeira eu tenho medo de abrir e sair uma live de dentro. Porque tudo é live, né? Então, assim, tá uma coisa muito exaustiva. Então, você imagina para o estudante, que ele vai ter que assistir aula de matemática, de português, de inglês, de tudo, num celular, né? Numa internet que não tem constância, que cai, que volta. Quando ele volta, ele não sabe mais o que foi que estava acontecendo. Então, não, é uma série de problemas que, onde uma modalidade dessa não pode ser jogada de qualquer forma. Né? Não pode ser assim. Tem que ser adequada, né? Acho que aqui essa possibilidade também de educação à distância dentro dos cursos presenciais é algo que a gente precisa refletir, né? Sobre aquela portaria que permite que os 20% à distância, né? Da carga horária dos cursos presenciais. Essa que agora subiu para 40%, não foi? Isso, ela vinha de 2004 por 20%. Em dezembro de 2019, ela foi substituída por uma outra portaria que agora permite até 40%. Inclusive, nela, na outra ainda mencionava. Essa agora nem menciona as avaliações presenciais. Eu digo, eu não acredito. Eu já li e reli essa portaria várias vezes para ver se realmente era verdade isso, porque na outra dizia, era obrigatória as avaliações serem presenciais, na portaria de 2004. E as avaliações, os estágios, não era, Mazé? Isso, os estágios ainda permanecem. Agora, eu lembro que as avaliações, e essa agora não menciona nem isso. Então, a gente vai ver que isso vai dar margem. E olha que é 2019, antes da pandemia. A gente vê que essa legislação vem se expandindo, já existia isso antes da pandemia, e agora como é que vão usar? A gente ficar a refletir dentro das nossas instituições, né? Até onde isso vai, por exemplo, os 20%, aqui na UVA, a gente sempre, assim, é interessante, os próprios alunos levantam, porque aqui mais de 50% dos nossos alunos são de fora, né, Kátia? São de outros municípios. Então, quando os cursos usam uma ou outra disciplina, é bem-vindo uma vez ou outra que esse aluno não precisa fazer esse deslocamento, né? 2 horas de ônibus de ida, 2 horas de volta, uma vez por outra, um pequeno percentual. Eles mesmos dizem que é, assim, muito bom eles poderem acompanhar a distância e, em alguns momentos, diminuindo esse desgaste.
Mas a gente agora é importante ficar atento, né, a esse uso dessa possibilidade desses 40%, seja do que for importante para a gente avaliar essa possibilidade, né, dentro dos nossos cursos presenciais, seja para tomar cuidado para eles também não precarizar os nossos cursos presenciais. Né? Exatamente. Thalita, me diz uma coisa, para a gente ter acesso a essa gravação, tu envia algum link para a gente, é? Professora, a gente pode estar enviando, viu? Ah, eu quero, agradeço. De nada. Agradecer, viu, professora, que foi muito rico. Eu já tinha olhado os slides com a Gabi, aí eu vi, meu Deus do céu. Inclusive, eu vou até depois falar com a senhora no privado, viu? Tá bom. Tá certo. Muito interessante esse dado que você levantou no começo sobre as desigualdades na pandemia, né? Que a gente não pode comparar as diferentes formas que a pandemia afetou de acordo com a condição econômica, né? Dos níveis da população, né? Isso trouxe a diferença, inclusive na educação, os nossos alunos que a gente percebeu na região, muitos alunos nem um celular tinham, ou um celular que conseguisse acessar uma internet, né? Lutar por uma internet para todos, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem aqui no Brasil. Lutar por uma internet gratuita e acessível a todos. É um dos grandes passos para que a educação à distância possa avançar. Um deles, né? Apenas um deles. Para que a gente possa ter uma educação à distância e também a parte tecnológica, né? Independente de ser a educação à distância, mas que venha beneficiar também o ensino presencial, a educação presencial, com a possibilidade da tecnologia. Acho que começamos por uma luta aí em relação à internet. Exatamente, a inclusão digital, né? Professora Kátia, tem uma parte nos slides que a senhora faz um comparativo, né, com relação à matrícula nas universidades brasileiras e com relação às outras da América Latina, né? Aí tem uma autora que ela fala sobre o autoritarismo brasileiro, que é a Lília Moritz, não sei se a senhora conhece. Como é o nome? Lília Moritz. Ela fez escreveu um livro sobre autoritarismo e ela faz um levantamento histórico, né, com relação à educação no Brasil. Aí ela traz dados dizendo que na época da coroa portuguesa, né, ela vai fazer esse comparativo com relação à criação das universidades, né, que o Brasil foi foi o último país, na verdade, da América Latina a criar universidades, né? Aí assim a gente vê que isso é questão de disparate desde o início da colonização, né? Exatamente, Thalita. Muito bem colocado. Por exemplo, nós fomos um país onde a educação superior surgiu tardiamente. Por exemplo, enquanto as primeiras universidades vão surgir no século XI, XII, XIII, tá certo? Nós vamos ter a Universidade de Bolonha, depois a Universidade de Montpellier, a Universidade de Paris, aí nesses séculos iniciais que eu falei, Cambridge, Oxford, nós vamos ter na América Latina já instituições, universidades no século XV, XVI, eu acho. No Brasil, nós só vamos ter universidade no século XX. Porque antes o que nós tínhamos era cursos superiores, mas não era universidade. Então, nós vamos ter aí a criação do curso de medicina, né, na Bahia, que é o primeiro curso de medicina que surge. Nós vamos ter os cursos de direito, né, em São Paulo e acho que é em Olinda, tá certo? Depois nós vamos ter outros cursos, né, que seriam os cursos mais para a área de engenharia e tal, mas são cursos superiores, né, no modelo que a gente chama napoleônico. Por que chama modelo napoleônico? Porque na França foram criados o ensino superior mediante cursos superiores isolados, tá? Então, nós seguimos um pouco desse modelo, nós temos influência desse modelo napoleônico. Então, surgiram primeiro os cursos superiores no Brasil, só no século XX,
em 1934, é que surge a primeira universidade no modelo universitário, tá? Porque nós vamos ter, por exemplo, em 1920, a tentativa de criação de uma universidade, mas que ela não vingou depois. Nós vamos ter também uma tentativa em Manaus, mas não vingou como instituição universitária. Em 32, nós vamos ter o Estatuto das Universidades Brasileiras, que foi criada pelo ministro da época. Então, esse modelo universitário que a gente chama, a primeira universidade que vai surgir no modelo universitário é a USP, que é a Universidade de São Paulo, que vai ser em 1934. Então, por aí você imagina quanto tempo a gente não perdeu, tá certo? Né? Quanto atraso educacional a gente tem para superar, tá? Se você for ver, por exemplo, os países que foram colonizados pela Espanha, eles tiveram uma universidade muito antes, séculos antes do que nós, tá certo? Então, nós temos aí uma diferença muito grande de momento, né, de tempo para a criação do ensino superior no Brasil. E isso tem consequências, né? Isso tem consequências na formação da sua população, né? No que chamava antigamente ensino primário. Isso tem consequências, porque se você não tem, né, professores, você vai ter o quê? A atuação dos professores leigos, né? Que tem uma implicação pedagógica. Então, você tem uma série de problemas por conta do atraso educacional. E esse atraso educacional, ele se dá tanto no atendimento à educação que hoje a gente chama de educação básica, né? Tanto no atendimento à educação que hoje chama superior. Então, nossa primeira universidade é de 1934, nesse modelo universitário. É isso aí, Thalita? É sim. Oi, Kátia, boa tarde. Eu sou Silvia, sou orientando do professor Hermínio. E assim, a gente agradece, né, a sua contextualização. E eu fiquei pensando aqui em vários momentos, né? Como ser um professor fedatiano nesse contexto, né, tão difícil, né? Com essa precarização do trabalho, na educação à distância, não só na educação à distância, né? E dessa falta de autonomia, né, do intelectual, metodológica, né, que o professor Hermínio trouxe, dos cursos. Então, eu acho que a gente está num momento muito desafiante, assim, nessa existência, né, de lutar para que a educação não se torne, como muito já se tornou, uma moeda, né, do capital. E eu fico pensando, nossa, como a EAD é um recurso importante, poderoso, potente, né? E que a gente acaba que se perde, né? De como realmente utilizá-la de forma eficiente. E aí eu fiquei realmente pensando, a gente vai ter um dia discutir sobre, né, a EAD e FEDAT, né? E aí a gente pensar que realmente nós temos um papel político também, né, social, importante nesses contextos, né, que cada vez que o Multimeios abre um curso à distância, né, se propõe a fazer uma formação de professores, a gente está nessa contramão da história, mas ao mesmo tempo na mão da história, porque também a gente faz história, né. Então, acho que sua palestra me trouxe esses pensamentos, né, dessa construção, às vezes, navegar contra a maré, mas, né, que é importante esses nossos olhares também, né? Acho que o Multimeios sempre vem com esse olhar diferenciado em relação ao professor, à ação docente, né? Então, obrigado, né? Que eu acho que são pensamentos e reflexões importantes, mesmo que sejam, às vezes, até a realidade seja um pouco dura, né? A gente até fica meio, às vezes, entristecido, né? Que a gente chegamos aonde chegamos, né? A humanidade, ainda a gente está discutindo tantas coisas que poderiam ser diferentes, né? Exatamente.
Mas, Silvana, eu que agradeço a fala. E você tocou numa questão importante, por exemplo, o professor ele tem um papel muito importante nessa realidade, né? E a Cássia Quenze, que é uma professora eu acho que ela estava, acho que ela é de Minas Gerais, eu não estou me lembrando qual é a, não, acho que ela é do Paraná, se eu não me engano. Agora me deu um branco, eu não estou lembrando a instituição dela, mas eu acho que é Federal do Paraná. Ela coloca em um dos trabalhos dela que o professor ele precisa também aproveitar as contradições, né? Quer dizer, a realidade ela é dura, tá certo? Ela mostra grandes desafios, mas a realidade ela também é dinâmica, ela é cheia de contradições. Então, nós precisamos trabalhar com essas contradições. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de crise em todos os aspectos, mas o momento de crise também ele pode ser um momento de superação. Vai depender do quê? Do projeto que a gente tem de educação, do projeto de sociedade, do projeto de humanização que a gente defende. E a gente intervir a partir desses parâmetros. E aproveitar as contradições e os espaços que a gente tem, mesmo que sejam espaços limitados, né? Nós não temos uma autonomia absoluta, mas nós temos alguma autonomia, né? E daí precisamos defender esse pouco de autonomia que a gente tem e intervir dentro dos nossos espaços, né? Intervir na nossa sala de aula, mesmo que seja agora virtual, intervir na sociedade, nas nossas entidades que a gente participa, né? No sindicato, nas associações, nos movimentos, porque assim a realidade ela é contraditória. Então, dependendo do que a gente faz, a gente também pode mudar o rumo dessa história, né? Assim, a situação é de grande crise, é de um caos, né? Uma barbárie social, mas a humanidade ela tem condições também de intervir e mudar isso, né? Então, assim, a gente conhece a realidade para a gente, não para a gente se desanimar, mas ao contrário, para a gente ver onde a gente pode intervir, onde a gente deve intervir, né? A gente não pode abrir mão dessa nossa participação, onde a gente deve intervir do nosso compromisso com a mudança. Porque do jeito que está, é o caos, é a barbárie, né? A gente está vendo aí uma barbárie social. Então, nós não podemos aceitar, nem na educação, nem na sociedade, nem em outras instâncias, né? Então, assim, a sua fala foi muito feliz porque alerta para a gente isso, né? O compromisso do educador, o compromisso do professor com essa mudança, porque a gente não pode permanecer nessa barbárie, né? Porque nessa barbárie não tem saída para a humanidade. Professora, falando sobre... Quando eu vi essa apresentação da senhora falando sobre as matrículas nas instituições privadas, né, que só cresceram, eu lembrei de um artigo que eu li de Mancebo, né, que falava exatamente sobre essas matrículas, né, que só cresceram nessas instituições privadas, né, e diminuíram também nas públicas, né? E aí ela falou sobre uma possível mercantilização, sabe, da educação nessas instituições privadas, onde tudo foi assim envolvido ali no capitalismo, né? E daí os estudantes foram se transformando em clientes consumidores e a educação um grande negócio. Daí, professora, eu fiquei assim refletindo, porque nessa contrapartida, né, desse aumento, né, e junto com a necessidade realmente de aumentar o ensino superior no Brasil, né, como a senhora falou, e aí eu fiquei pensando, e esse controle de qualidade, né, como é que está sendo, como é que está acontecendo, né, porque ela disse que diante também das possibilidades do ensino, tanto no EAD, como também a diminuição do tempo, né, na graduação, como temos hoje tecnólogo e outros tipos de formação, também contribuíram, né, para essa mercantilização. E aí eu fiquei pensando, professora,
Como é que fica, assim, tudo isso? Essa necessidade de crescer, ao mesmo tempo de abranger, né, o ensino superior, abranger mais pessoas, né, alcançar mais pessoas, e ao mesmo tempo, e esse controle de qualidade, assim, como fica, né? Exatamente. Você foi a Deise Mancebo, não é isso? Isso. Pronto, uma excelente autora, excelente pesquisadora. Ela trabalha há muitos anos com o ensino superior. É uma referência na área da educação superior, ela. Então, o que ela coloca está corretíssimo. Né? Nós estamos vivendo um processo de mercantilização da educação. Primeiro, por quê? Porque o capitalismo ele transforma tudo em mercadoria, né? É uma sociedade produtora de mercadoria, o capitalismo. Então, ele transforma mercadoria a força de trabalho, ele transforma em mercadoria a educação. E por que a gente diz isso? Porque a educação ela é um direito. Isso está tanto no artigo 6º, que é o artigo dos direitos sociais, que são direitos sociais, educação, moradia, saúde, transporte, lazer, cultura, tá certo? Como também o artigo 205, né, que garante a educação como um dever do Estado, direito do cidadão, dever do Estado e da família, né? Então, a educação, ela é um direito. Constitucionalmente, na Constituição de 88, ela é um direito. Porém, nesse processo de transformar tudo em mercadoria, a educação passou de direito a serviço. Tá? Então, por isso que hoje essas grandes corporações, elas vendem serviços educacionais. Então, a educação nessa lógica empresarial, ela não é um direito, ela é um serviço. Tá? Uma mercadoria que ela vai ser vendida a quem puder pagar. Então, por isso que a gente defende o aumento das matrículas no setor público. Porque no setor público, a educação ela é vista como um direito, não como uma mercadoria. Então, se ela é um direito, para ela se efetivar, ela precisa ter uma série de condições. Ela precisa garantir o acesso, ela precisa garantir a permanência e ela precisa garantir a qualidade. Certo? Porque também não adianta você universalizar o ensino e o aluno não aprender nada. Então, ou ele entrar e sair, porque não consegue ficar. Então, quando a gente fala assim em qualidade, a gente está falando em acesso, garantia do acesso, da permanência e da qualidade, né? Então, isso só é possível, na minha concepção, né, com o aumento do setor público, né, das instituições públicas, das universidades públicas. Por quê? Porque no setor público, apesar de ter essa tentativa de invasão dessa lógica privada, né, ainda não é o locus por excelência dessa lógica privada. O setor público ele tem que ter a lógica do público, né, de garantir o direito à população, tá certo? E um direito garantido com qualidade. E o público deve resistir a essa invasão dessa lógica mercantil desse novo paradigma que também vê as coisas como um serviço, como mercadoria. Então, nós temos que fazer dois movimentos. Um movimento interno de resistir a essa invasão dessa lógica privatizada no setor público e de lutar pela ampliação do setor público, no caso do ensino superior, lutar por investimentos na educação superior pública para garantir um maior acesso, porque a gente só vai garantir um maior acesso se tiver recurso. Porque para você aumentar o número de vagas, você precisa ter recurso para ter um restaurante, você precisa ter recurso para ter uma biblioteca, você precisa ter recurso para fazer concurso público para ter mais professores, tá certo? Então, a educação pública, para se expandir, ela precisa de recurso público. Então, a nossa luta vai ser, primeiro, pelos recursos públicos para a educação pública, para que a gente possa expandir essa educação pública, tá certo? E essa educação pública atingir o maior número de pessoas. Né? Hoje nós temos um empecilho para a garantia desse direito na educação pública, que é o vestibular. O vestibular ele é um mecanismo de exclusão, independente do formato dele. Independente se é através do Enem,
se é através do vestibular, se é do vestibular seriado, independente do formato, o processo seletivo é um processo de exclusão. Por quê? Porque uns vão entrar, outros não. Certo? Então, por que tem um processo seletivo? Porque não tem vaga para todo mundo, porque não tem investimento para garantir essa quantidade de vaga. Por exemplo, na Argentina, num determinado período histórico, eles conseguiram colocar o acesso universal, tá? Chamado acesso restrito. Então, todo mundo entrava na universidade, no ensino superior. Não tinha vestibular. Depois, com os governos conservadores, neoliberais, eles foram tentando retirar isso, mas ainda hoje existe o acesso restrito. Tá? Em algumas universidades foi introduzido o vestibular, mas a maioria ele tem um acesso restrito. Então, a gente deve também colocar isso, o direito do acesso restrito. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas tem que melhorar o vestibular, mas o vestibular ele vai ser sempre excludente. Por que a gente não pensa no acesso restrito? Agora, para ter acesso restrito, é preciso ter investimento. Então, assim, a gente tem que lutar em várias frentes, né? A luta para garantir o recurso público, que esse recurso público seja investido na educação pública e não no setor privado, que esse recurso seja para ampliar esse direito para todos, né? Para todos tem que ter um direito que queiram ingressar no ensino superior, tem esse direito garantido, e dentro do ensino superior, no seu interior, um ensino de qualidade que garanta com as condições de infraestrutura, de bolsa para pesquisa, para extensão, para iniciação à docência, bibliotecas boas, professores bem formados, bem qualificados, para que a gente tenha uma educação de qualidade no ensino superior. Então, assim, são muitas lutas que a gente tem que travar para a gente conseguir isso. Mas a gente tem que ter isso como meta e trabalhar para chegar lá. E isso vai na contramão do que está fazendo os governos atuais, que estão retirando os recursos da educação pública, né? É verdade, professora. Inclusive, ela também fala até que isso coopera para uma educação mais tecnicista, né? Esse tipo de... Exatamente. O que a gente tem agora com a BNCC, né? A BNC Formação. A BNC Formação, o que está subjacente ali é converter o professor num prático, num executor, né? Dissociar teoria e prática e o professor virar um mero técnico. Essa é a ideia desse novo tecnicismo, né? Que a gente está vivendo hoje, esse neotecnicismo, essa pedagogia das competências, né? Essa série de paradigmas educacionais que a gente está submetido hoje. Obrigada, professora. De nada. Excelente reflexão, viu, Kátia, quando você estava falando aí. Nessa discussão aqui dentro da universidade, que ainda é bem assim, pequena, a gente tinha só as disciplinas agora, chegando na UAB. Me digo, apesar de eu defender, eu sempre ia para casa, muitas vezes me perguntando assim, será que eu estou defendendo uma coisa que vai precarizar o ensino? Eu sempre várias vezes eu ia para casa, não, será que eu deveria deixar de estar lutando por isso? Porque é um programa que não está adequado da forma que a gente queria, mas ao mesmo tempo vinha essa coisa na minha cabeça de trazer assim, olha, mas enquanto isso eu vejo o senhor que trabalha comigo, que é pedreiro, dizendo que paga não sei quanto, fazendo empréstimo de não sei quanto para pagar o curso, né, à distância para 2 filhos, e uma que já terminou, fez um curso rápido, estava desempregada há 2 anos, ele pagando para o outro, né? E eu fico pensando, será que a gente deve perder essa oportunidade de trazer mais vagas públicas? Que eu acho que são momentos que a gente vai vivenciando, né? Principalmente nas universidades menores, aqui como é o caso da UV. Então, não, acho que a gente tem que lutar para trazer o programa, para ampliar a discussão dentro da instituição. E aí, para esse segundo passo que você falou, são várias frentes. Trazer só as vagas não é de todo tão interessante. Leva-se as vagas aos estudantes. Mas o que é que esse ensino vai fazer na vida desses estudantes, né? Que é o segundo momento agora, é a gente lutar para que esses cursos tenham
um mínimo de qualidade. É difícil, mas eu lhe juro, eu fiquei muito a me perguntar, será que eu estou lutando por algo que vai desconstruir? Né? Eu ou nós, na verdade, eu não, nós aqui, o grupo, mas eu acho que é isso, é ir por partes, a gente não perder essa reflexão de que a gente tem que ir para o segundo momento, a segunda luta, a luta de melhorar, de lutar pelos recursos, de lutar pela discussão interna. Então, depois, se não valer a pena, então sai, né? Se não for de todo interessante para o trabalho, mas eu acho que, pelo contrário, a discussão pode crescer e pode melhorar, trazer bons resultados, né? E, acima de tudo, essas vagas públicas e um ensino que seja, apesar das dificuldades do ensino à distância, que tenha um comprometimento e uma qualidade, né? Ainda que não seja que a gente gostaria, né? Eu lembrando aqui da reflexão inicial. E a outra coisa que eu achei muito interessante nos seus slides, quando você fala para a gente tomar cuidado com esse fetichismo acerca da tecnologia, né? Eu acho que a gente, na educação, precisa muito ver realmente, olha, há uma evolução da sociedade, há uma evolução das tecnologias, e a escola, né, não precisa entrar na onda, a escola, os espaços formativos, mas sim de buscar o que essas tecnologias podem contribuir para o seu papel, né? Eu acho não perder de vista qual é a sua missão, qual é o seu papel formativo, então não se deslumbrar porque tem que ter, porque é para ter, porque todo mundo faz, mas sim trazer a reflexão de como, dos melhores formatos, dessa tecnologia, trabalhar a favor da formação, né? Eu acho que é o caminho que um dos caminhos que a gente precisa perseguir. Porque a lógica do fetiche da tecnologia, Kátia, é a seguinte pergunta que está no artigo que eu escrevi longo tempo atrás. É a seguinte: o que eu faço? Eu faço melhor sem a tecnologia? Então, se você faz melhor sem ela, não precisa dela. Uhum. Quer dizer, a tecnologia veio para ajudar a fazer inovação. Se você inova no seu modo de trabalhar, melhorando a sua qualidade, a qualidade do seu trabalho, ela é bem-vinda. Caso contrário, fica onde está, que pelo menos pior você não faz. Exatamente. Da tecnologia. Tá certo? Exatamente. A gente não pode demonizar a tecnologia. O problema é o uso que se faz dela. Por exemplo, se você for para o mundo do trabalho, o pessoal diz assim, a tecnologia gerou desemprego. Mas a tecnologia, ela pode ser utilizada não para gerar o desemprego, ela poderia ser utilizada para diminuir o tempo do trabalho do trabalhador, para ele ter mais tempo para o lazer, para a sua cultura, para a sua formação, para a vida em família. O problema é que a tecnologia é usada para intensificar o trabalho do trabalhador. Essa é a questão, é o uso que se faz dela. Ela em si, ela não é ruim, ela é uma produção humana. Agora, ela precisa ser usada a serviço do trabalhador. É como a Hermine disse, se você usa bem a tecnologia e isso melhora o seu trabalho, né, e a formação, agora, não pode ser usada para rebaixar o ensino, não pode ser usada para rebaixar a aprendizagem, não pode ser usada para substituir o professor, né? Esse é o ponto, viu? Pois tá bom. Acho que muito boas as reflexões. Então, gente, eu que agradeço a oportunidade de primeiro rever o Hermínio e a Mazé. Já ganhei meu dia. Segundo, conhecer as meninas que estão aqui, Thalita, Daniele, Silvia, Milena, Jéssica. Aqui falou também comigo no WhatsApp, foi a Gabriele. Muito, a Gabriela é show. Gabriele, Thalita também, excelentes. E todos que estão aqui, para mim foi maravilhoso, viu, pessoal? Para mim também, Kátia, foi ótimo rever a discussão e os pontos que você tocou aí, para a gente ficar sempre alerta, né? Referente aos nossos propósitos de ensino dentro das instituições, né? E aí, agora, com a questão da pandemia,
e esses números crescentes, né, das matrículas à distância, precisamos ter um olhar alerta para o que vem e minimizar essa possibilidade de precarização, inclusive do próprio ensino presencial, que tem que entrar nessa discussão também, né? Além do EAD, nosso ensino presencial também merece olhares atentos, né? Exatamente. Pois tá bom, Cátia, muito obrigado, hein? Pois um abraço, Hermínio. Abraço, Mazé. Abraço, Obrigada a todos. Tem a vinheta da Luca, próxima, Gabi? tu me envia a gravação. Tchau. A gente manda a gravação. Tem aí uma vinheta. Quando tiver encontros assim, pode me convidar que eu participo como na plateia, como de rua. Tem também uma proposta que é ser mediadora nas próximas discussões. Qualquer coisa a gente Não, já tá bom. Qualquer coisa. Seu ponto, viu, Dani? A próxima mediação, a gente já pode pôr a Cátia para fazer mediação da próxima semana. Show de bola, vai ter uma Será que ela tem condições? O Hermínio colocou assim, Cátia, a gente sempre, quando a gente participa como palestrante, aí no outro momento, quando possível, a gente fica mediando e não perde a ponte da discussão, né, de estar atualizado com o que vem. Aí a próxima é o quê? A próxima é o quê? Pronto, próxima semana não tem ainda, professor, porque próxima semana é feriado, tá? Aí, no dia 15 de novembro, a gente vai voltar dia 21 com a professora Beatriz. 22, né? 21? 22. Aí quem manda... Sim, aí eu tenho que fazer esse papel que a Mazé fez, né? De Isso. perguntar... A Beatriz, você conhece a Beatriz? Conheço. Pois é, Bia. Melhor ainda. Faz esse papel de apresentar, Kátia, né? A pessoa aí depois vai fazendo de um bate-papo muito legal aqui que eu acho, né, que a gente tem. Pois, Thalita e Gabriela, vocês entrem em contato comigo, que aí a gente vai, vocês vão me dizendo passo a passo como a gente vai fazer. Ela divulga inclusive aí na Urca, né, para o pessoal que quiser assistir, né, participar também, né, Miriam? Isso, e me manda o card que tu fez, que eu fiquei tão bonitinha nele, eu vou divulgar aqui. Vou mostrar pro Emanuel, Hermínio, viu? A gatona que ele tem. É a gatona da Emanuel, tá perdendo a gatona, tá vendo? Ele tá bem, é? Ele sabe fazer compra, que aqui quem faz as compras é ele. Essa pandemia eu saio pouco. Não. Roda a vinheta! Tem a vinheta para encerrar, viu, Kátia? Tá bom.